Olá, boa noite. Home office, um termo que ficou bem popular hoje em dia, como que está então essa adaptação com o trabalho remoto? Veja no jornal de hoje como ter rendimento e otimização do tempo em casa e como fica o mercado e o cenário durante essa pandemia. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da UFO desta quinta-feira, 21 de maio. Estamos também ao vivo nas redes sociais da TV Universitária de Uberlândia. E para começar o giro de notícias de hoje, vamos ao avanço do novo coronavírus no estado e aqui na cidade. Boa noite, Larissa, e boa noite para você que nos acompanha na TV Universitária. O boletim divulgado hoje pela Prefeitura de Uberlândia apresentou novamente um aumento de 8% no número de casos confirmados da Covid-19, passando de 530 de ontem para 572 agora. Há uma semana, este número era de 374, um aumento de quase 200 casos confirmados em apenas uma semana. O boletim também mostra que não surgiu mais nenhum óbito suspeito e o número de óbitos confirmados também segue com os 14 já registrados. 7 é o número de leitos de UTI disponíveis na rede municipal de saúde. E de acordo com o informe epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, apresentado hoje, 5.596 é o número de casos confirmados da Covid-19 no estado, um aumento de 310 casos de ontem para hoje. O estado já registra o total de 191 vítimas fatais do novo coronavírus. Fica o alerta, pois os números estão aumentando. Se possível, fique em casa e caso seja necessário sair, use máscara e fique atento aos cuidados para a higienização das mãos. Eloir Schweikert para o Jornal da UFO. Obrigada, Eloir. O repórter Aurélio Barcelos traz as ações da Prefeitura de Uberlândia durante a pandemia. Boa noite, conta pra gente. Boa noite, Larissa. Boa noite aos telespectadores do Jornal da UFO. A Prefeitura de Uberlândia anunciou nesta quarta-feira, por meio de uma transmissão de vídeo nas redes sociais, uma obra de conservação do Museu Municipal. A ação também vai oferecer melhores condições de preservação para os mais de 2.800 itens do acervo. O trabalho, um dos principais cartões postais da cidade, foi orçado em R$305 mil e vai utilizar recursos do Fundo Municipal de Cultura. O Museu Municipal foi criado em 1986 e fica localizado na Praça Clarimundo Carneiro, no centro da cidade. Aurélio Barcelos para o Jornal da UFO. Obrigada, Aurélio. A 13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos está com inscrições para os pontos de exibição até o dia 15 de junho. É possível participar como ponto de exibição por meio de uma plataforma on-demand ou mediante a reprodução de DVDs. São mais de 2.000 vagas para qualquer instituição do país. A mostra é uma realização nacional do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e produzido pela Universidade Federal de Uberlândia por meio da Fundação Rádio e TV Universitária. O objetivo é contribuir com a consolidação da cultura e da educação em direitos humanos através do audiovisual. Para se inscrever e saber mais informações, acesse o site Mostra Cinema e Direitos Humanos.mdh.gov.br. Vou repetir, Mostra Cinema e Direitos Humanos.mdh.gov.br. E vamos agora ao tema do jornal de hoje. Servindo de alternativa para muitas empresas funcionarem em meio à pandemia do novo coronavírus, o home office se tornou uma tendência e tem apresentado bons resultados para algumas empresas. Em meio à pandemia e às orientações sanitárias para a realização do distanciamento social, as empresas precisaram encontrar uma alternativa para não parar com as atividades. O home office passou a ser adotado pela primeira vez em alguns lugares e tem se mostrado eficiente. A Aline é gerente de projetos em uma loteadora de Uberlândia e conta como a empresa se adaptou ao sistema de trabalho remoto. Nós não sentimos assim muito a diferença no ritmo do trabalho. Acontece que mudou o ambiente. Antes nós estávamos fisicamente na empresa e hoje não, hoje nós estamos trabalhando em casa. Mas o ritmo, a produtividade, ela se manteve e eu acredito até que
aumentou um pouquinho. No meu caso específico, eu percebi até que aumentou a produtividade, porque nós temos mais foco, né? A gente fica mais concentrado em casa, então aumentou. A empresa ofereceu a estrutura necessária para viabilizar o trabalho à distância. Outra medida adotada foi que os atendimentos presenciais estão sendo feitos somente com agendamento. O trabalho em casa, o importante é nós termos uma boa disciplina, termos um bom planejamento. Então é importante a gente sempre fazer uma programação do que nós vamos fazer durante a semana, durante o mês, quais são as atividades, nossos objetivos, as nossas metas. Isso nos auxilia muito, tanto como gestor, para saber, né, aonde nós estamos indo, e também ao colaborador, ao funcionário, para mostrar aonde nós queremos chegar e qual caminho. E com essa rotina de termos um planejamento, de nos organizarmos, é mais fácil a gente manter o que está previsto, o que está programado. Desde o início da pandemia, a empresa de tecnologia do Roberto também adotou o home office para 100% da equipe. Cada colaborador pode pegar o seu equipamento, sua cadeira, seu computador e qualquer material que ele pudesse continuar desempenhando as atividades que ele já fazia de casa de forma remota, sem ter nenhum tipo de problema com o atendimento dos nossos clientes. Nós sócios estamos fazendo reuniões diárias aqui na empresa, tomando todas as precauções, porque a gente acredita que é importante nos reunir, olhando sempre a saúde financeira da empresa diariamente e também como estão os nossos clientes. Segundo o empresário, a nova forma de trabalho possibilitou aprendizados importantes, inclusive inovações. A gente tem percebido uma dificuldade muito grande de vender. Por conta disso, o que a gente fez foi ajudar o nosso cliente a continuar fazendo vendas mesmo de forma remota. A gente, de forma inovadora, criou o Vitrine Online, que é uma página que a gente consegue disponibilizar todos os produtos do SS Ótica para que os donos das óticas possam divulgar os seus produtos e, de forma remota, realizar suas vendas. Dessa forma, ele consegue continuar realizando vendas e trazendo dinheiro para que ele possa ter perenidade. O estudo da Infobase, intitulado Tendências de Marketing e Tecnologia 2020, Humanidade Redefinida e os Novos Negócios, aponta que o número de empresas que devem adotar o home office depois da pandemia da Covid-19 deve crescer 30%. O levantamento levou em conta as respostas de 100 empresas. O resultado desta pesquisa está de acordo com o que a psicóloga organizacional Larissa Mendes apresenta como tendência para a maioria das empresas. O que a gente percebe é que o home office já era tendência em algumas empresas, né? Startups, empresas mais voltadas para tecnologia, já estavam aderindo a essa nova prática, essa nova forma de trabalhar. Com esse contexto, as empresas que não tinham isso em mente ou que estavam adiando, né, a implementação do home office, passaram a implementar isso no dia a dia delas. Este modo de trabalho à distância pode ser eficaz, mas a psicóloga alerta que as relações de contato presencial são essenciais. É importante ter o home office, mas é muito importante continuar as relações. Então eu vejo que as pessoas se desenvolvem, né, relacionando com as outras. Alguns processos que são mais morosos para serem tratados dentro de casa, no home office, eles tornam mais ágeis dentro das empresas. Então, assim, eu acho que o home office ele é bem-vindo, mas acho que não são todas as empresas que vão conseguir fazer com que os funcionários fiquem 5 dias trabalhando em casa, né, ou até mais. Eu acho que é legal sim a gente ter essa relação, esse compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de vivências, isso é muito importante para o ser humano. E para falar sobre o home office e a adaptação a esse trabalho remoto, conversamos aqui na bancada com Laine Souza, advogada especialista em Direito Digital. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Obrigada pela presença aqui no estúdio. Vamos começar explicando esse termo home office para quem ainda não entende detalhadamente o que é. Bom, home office é quando você faz o trabalho que você eventualmente faria na empresa, você vai fazer a partir da sua casa. Então, agora com a questão da pandemia, que nós não podemos nos deslocar para o local de trabalho, até mesmo porque tem o transporte, que às vezes as pessoas pegam ônibus, então está muito cheio. Então, para minimizar
esse tumulto de pessoas, as empresas viram por bem fazer o home office, ou seja, o trabalho que você faria na empresa, que você desenvolveria na empresa, você passa a desenvolver em casa, utilizando o computador, utilizando a internet e toda a tecnologia que a empresa vai te fornecer para desenvolvimento desse trabalho. É um escritório em casa. É um escritório em casa. E o Anywhere Office? Explica pra Anywhere gente. Office. O home office é um Anywhere Office. O Anywhere Office nada mais é do que você prestar o serviço a partir de qualquer local. Então, às vezes, até mesmo dentro da empresa, tem como prestar um Anywhere Office. Vamos supor, em vez de você estar na sua mesa, naquele computador ali em específico, você vai para um café, você vai para uma área externa, ou às vezes você vai no cliente. Tem muitas pessoas que vão em cafés, essas empresas que vendem cafés sentam lá e ficam trabalhando de forma remota. Então, o Anywhere Office nada mais é do que o trabalho feito em qualquer local. E tem também o cowork, que está basicamente incluído aí no Anywhere Office. Sim, você pode fazer um Anywhere Office dentro do cowork. O que é o cowork? Cowork é um espaço em que você tem toda uma infraestrutura já pronta, preparada para você. Então, você vai naquele espaço, você aluga essa infraestrutura. Pode ser por dia, pode ser por hora, pode ser por mês. Qual que é a vantagem desse cowork? Vamos supor que você não quer trabalhar em casa, por N motivos. Às vezes você vai distrair ou não consegue trabalhar em casa. Então, você aluga um espaço onde já tem essa estrutura, tem a internet, tem o computador, tem a cadeira, tem a mesa, tem tudo ali. Você aluga e vai prestar o serviço naquele local. E, geralmente, no cowork, várias pessoas vão nesse local também. E o interessante do cowork é que nesse local você conhece novas pessoas, você conhece novos projetos, então você aumenta o seu network, ou seja, você aumenta a sua gama de conhecidos, de pessoas, onde você pode trocar ideias e, quem sabe, desenvolver novos negócios. Exatamente. E como, então, adaptar a esse novo tipo de trabalho durante a pandemia? Até porque nesses coworkings tem que também usar as máscaras, que tem mais pessoas reunidas, né? Assim, tem que tomar muito cuidado quando for trabalhar, principalmente em ambientes que tem mais pessoas. Tem que manter o distanciamento mínimo, tem que usar o álcool gel, utilizar a máscara, mas nada impede que você ainda assim troque ideias com outra pessoa. Pode trocar um cartão, troca um e-mail, eventualmente pode fazer reuniões por conferências online. Então, assim, a vantagem do cowork é só a possibilidade de você conhecer presencialmente novas ideias, novos projetos, novas empresas. Porém, manter esse relacionamento você pode fazer, inclusive, pela internet, de forma virtual. Então, você vai no cowork, conhece as pessoas e mantém esse relacionamento, mantendo toda a segurança que nesse momento de pandemia nos exige. E dá para intercalar também o cowork com home office, todos os trabalhos aí de forma mais remota. Assim, você contratando um local de coworking, você pode trabalhar, ou você pode trabalhar naquele local, ou você pode trabalhar em casa, ou você eventualmente pode ir numa praça, desde que você tenha o acesso ali à internet, fazer o trabalho. Então, assim, com essa possibilidade, com a tecnologia que nós temos hoje, a internet, com a banda que nós temos hoje, com a qualidade que nós temos, assim, você consegue trabalhar onde você quiser. Exatamente. A professora da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO, Carla Marcolin, também tem dicas sobre o tema de hoje. Quando acontecem as interrupções no home office, como lidar, Carla? Alguém interrompeu você durante o seu horário de trabalho? Calma, paciência. Encare da mesma forma que você encararia uma interrupção no escritório. Ai, infelizmente você estava numa reunião e o seu filho pulou no seu colo. Não há problema. Todos estão mais tolerantes e é importante passar essa mensagem para a equipe também. Um cachorro acabou latindo no meio de uma webconferência, um gato pulou em cima do colo, um filho jogou alguma coisa caiu no chão. Estamos todos em casa, estamos todos dividindo o ambiente de casa com o ambiente de trabalho. E o ambiente de casa tem as particularidades de cada um. Procure mostrar para sua equipe e para os seus pares que você aceita e respeita essas particularidades. Isso vai fazer com que as pessoas fiquem um pouco mais à vontade e também vai fazer com que elas não devolvam essa atenção para dentro de casa, que é o mais importante.
Não adianta encarar esse tipo de interrupção como algo gravíssimo, como que isso pode ter acontecido, e agora, como as pessoas vão me ver e etc. Calma. No escritório você também é interrompido a todo momento, você também perde a concentração a todo momento e faz parte do trabalho. Muito obrigada, Carla. Em relação a essas interrupções também e a segurança de trabalhar em casa com crianças, quais as dicas? Trabalhar em casa, às vezes, pode ser muito complicado, principalmente quando tem uma família maior, quando tem crianças pequenas. A primeira coisa que tem que fazer, tentar achar na casa, eu sei que não é fácil, mas localizar na casa um local mais tranquilo. Seja no quarto, seja na sala em algum canto, onde a TV e a movimentação dessas pessoas não irá te atrapalhar. Segundo ponto, é interessante utilizar fone de ouvido, headphone, quando você for fazer uma conferência. Por quê? Porque isso minimiza os ruídos da casa na sua conferência. Então, fica um pouco mais tranquilo, fica mais profissional. E terceiro, na pior das hipóteses, você não consegue um local mais reservado na casa, você vai ficar na sala onde as pessoas vão ficar passando nas suas costas. E isso, de uma certa forma, distrai a atenção das pessoas que estão participando daquela conferência, porque todo mundo fica olhando ali a movimentação. É normal acontecer. Atualmente, nós temos os filtros. Os filtros nessas conferências online, eles são interessantes. Obviamente, você vai utilizar um filtro mais sério. Qual que é a vantagem do filtro? Quando você usa, ele tampa o que acontece nas suas costas. Então, se as pessoas estiverem passando, se movimentando, com o filtro, elas não vão ver. Então, isso faz com que as pessoas se distraiam menos durante a conferência. Mas, obviamente, as pessoas têm que tomar um pouco cuidado, ter um pouco de bom senso e utilizar um filtro mais sóbrio e não com movimentações, coisas engraçadas, porque senão vai chamar ainda mais atenção. Realmente, boas dicas. E uma coisa importante também é a questão de criar uma rotina, questão da roupa também, uma roupa mais formal, para dar uma sensação que você está no escritório em casa, né? Responsabilidade também. Assim, quando você está trabalhando, principalmente quando você vai ter reuniões, é importante você cuidar um pouco da aparência. Não é porque você está em casa que você vai fazer uma reunião vestido pijama ou sem camisa. Chega a ser até muito deselegante, falta de profissionalismo. Então, é importante você manter um mínimo de cuidado, de aparência do local onde você está, inclusive da sua vestimenta, da forma com que você vai agir. E na hora que for começar uma reunião, fala com as demais pessoas da casa. Vou começar uma reunião, provavelmente vai demorar, 30 minutos, 1 hora. Se vocês puderem brincar ou fazer alguma coisa em outro cômodo ou ficar quieto por um tempo, vai ajudar bastante. É um diálogo entre a família. É um diálogo que tem que ser feito dentro da casa. E em relação à produtividade, como manter e aumentar também a produtividade nesse momento? Para manter a produtividade, você tem que ter uma rotina. Então, você tem que definir que horários que você vai trabalhar durante o dia, quando você vai ter uma pausa, e você manter essa rotina. Ter organização. Você tem que organizar a sua mesa, separar as questões da casa com as questões do trabalho, porque em casa, às vezes, a gente mistura um pouco. Então, tentar fazer a separação dessas tarefas e também tem que ter muita persistência. Você tem que olhar ali e focar no seu trabalho. Por quê? Porque se você começar a pensar, ou se alguém ficar te chamando a atenção de algo que tem que ser feito na casa, isso vai te distrair. Te distraindo, reduz sua produtividade. Perde foco ali. Perde o foco completamente. E quando vai voltar, às vezes demora muito mais. Mas o interessante é que, apesar de todos esses problemas que às vezes podem aparecer em casa, de distração, está se comprovando que o trabalho home office ele está sendo muito mais produtivo do que quando o trabalho é feito na empresa. Primeiro, porque você não tem o transporte e aquele desgaste. Segundo, você está com as pessoas com quem você gosta naquele convívio ali dentro de casa. E terceiro, no trabalho home office, ele tem uma característica diferente. Porque quando você está numa empresa, às vezes eles te cobram
alguma produtividade naquele momento. No home office, como não tem como as pessoas ficarem vendo o que você está fazendo, pelo fato de você ter uma liberdade maior para desenvolvimento daquele trabalho, então eles te passam tarefas, atribuições a serem feitas. Então você é analisado pela produtividade. Então eles te passam algo para ser feito e te dão um período para você desenvolver aquilo. E eles não ficam ali vendo se você está fazendo ou não. Então você, de certa forma, já tem a consciência do desenvolvimento daquilo e vai tentar fazer da melhor forma possível. Isso faz com que a produtividade aumente muito mais. Entregando resultado, está tudo certo. Entregando resultado é o que importa. Isso mesmo. Por causa da pandemia de Covid-19, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG, divulgou novas estimativas econômicas. Segundo a pesquisa, o impacto em Minas Gerais será maior do que no Brasil. Acompanhe as informações. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais está, através de modelos matemáticos de sua equipe econômica, fazendo levantamentos dos impactos econômicos de cada setor. Vemos que o setor da construção civil é um dos setores impactado com certa gravidade, então nós estimamos que esse ano de 2020 o Brasil terá uma perda de 6,1 percentuais e Minas 4,7. Esperamos uma recuperação do nosso setor para 2021 em 3,8 para o Brasil e 1,55 para Minas Gerais. Nós ainda temos alguns setores que vão sofrer bastante com isso, com a indústria da transformação, que também terá essa perda de 6,2 para o Brasil nesse ano e 8,5 para Minas Gerais. Espera-se que no ano de 2021 a recuperação seja de 4,7 e 12,9 para Minas Gerais. Então nós vemos que esses números significativos trazem uma oportunidade das empresas reverem os seus modelos econômicos para poder produzir com mais eficiência, gerar produtos mais econômicos, pois a sociedade, através das suas perdas de emprego e perda de renda, provavelmente não poderá comprar produtos inchados. Então, esse é a mensagem para o setor industrial. Nós ainda entendemos que a necessidade do achatamento da curva epidemiológica para que o nosso sistema de saúde consiga absorver as pessoas afetadas, traz também, por outro lado, uma acentuada recessão em função disso. Então, é necessário que tanto o setor industrial como o setor comercial, nesse início de atividades, tenha as preocupações com a saúde e também tenha novos modelos econômicos para trazer produtos mais competitivos e mais possíveis de ser adquiridos por essa nova economia mais recessiva e com menor renda para todos os consumidores. Obrigada pela participação. Voltamos a falar sobre o trabalho home office, como fazer essa adaptação hoje em dia. Em relação às empresas, políticas de privacidade, políticas de trabalho também, como fica agora nesse trabalho juntamente, nesse cenário de pandemia? Isso é um dos pontos mais importantes relacionados ao home office. Verificamos que a grande maioria das empresas não tinha esse tipo de serviço, não possibilitava o home office. Por causa da pandemia, de certa forma, elas foram obrigadas a migrar para o home office. E essa migração, ela tem que ser analisada com muito cuidado, tem que se criar políticas. Os gestores têm que pensar na política de segurança das informações, têm que pensar na política de uso dos equipamentos. Por quê? Para resguardar as informações da empresa. Então, o funcionário ele vai utilizar o computador dele ou a empresa vai fornecer o computador? A internet vai ser contratada pelo funcionário ou a empresa vai fornecer? Isso tem que ser analisado. Se o computador for utilizado, o computador do funcionário, do colaborador, esse computador, quais são os programas que podem ser utilizados naquele computador? Tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, você tem um computador em casa, onde todos na casa utilizam esse computador. O filho ele vai fazer as aulas no computador, vai brincar no computador, os cônjuges vão utilizar ali livremente. Isso pode acontecer de você baixar vírus, malwares para o seu computador. E esses malwares, esses vírus, quando você for acessar a rede da empresa, você vai contaminar a rede da empresa com esses vírus e pode ter aí, no caso, roubo de informação.
Então tem que tomar muito cuidado. E esses cuidados, eles têm que ser definidos pelas empresas, repassados para os funcionários, para que tomem essas cautelas. E outro cuidado que o funcionário tem que ter, agora nas questões de proteção de dados. Nós temos agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que está para entrar em vigência, apesar de já ter sido aprovada. E o que ela pede? O resguardo das informações dos clientes da empresa. Então, você está em home office, tem que tomar cuidado para não deixar, às vezes, uma tela aberta para alguém utilizar, pegar aquela informação, copiar, o acesso aos sites que você tem. Por quê? Para quem que você vai passar aquela informação? Às vezes você está em casa e fala está seguro, mas às vezes você passa para o seu companheiro, você passa para alguém que vai te visitar, olha aqui, meu trabalho é assim. E quando você menos espera, você está passando informações sigilosas e privilegiadas para um terceiro que não é da empresa. E isso é muito grave. Então, não é porque está em casa que nós podemos mostrar o nosso trabalho para terceiro. Então, na sua casa, tente-se, de preferência, se o computador for compartilhado, crie um usuário para cada pessoa que for utilizar, tem o seu usuário. Então, sempre que você entrar, você acessa o seu usuário naquele computador para que ninguém mais tenha acesso a essa informação. Porque o resguardo dela, por mais que a empresa ela tente trabalhar em cima disso, mas quem efetivamente vai conseguir proteger vai ser o colaborador, que está ali no dia a dia, tendo acesso àquelas informações. É uma questão de ética profissional. É uma questão de ética profissional. E caso aconteça algum crime virtual, como que acontece a fiscalização? Se identificou qualquer irregularidade, qualquer problema ou algo que saiu do normal, que aconteceu no computador, ou alguma informação que eventualmente você acha, de uma certa forma você olha e acha estranho, isso aqui não estava aqui antes, notifica, tira print da tela, colhe as informações necessárias e notifica a empresa do que aconteceu. Por quê? Porque eles vão analisar para ver se houve alguma eventual invasão e tentar bloquear. Então, é muito importante você tomar esses cuidados, mas sempre que surgir um problema, notifica a empresa de imediato. Não espera assim, primeiro eu vou ver, vou tentar identificar. Mesmo que não seja algo que você acha que seja muito grave, porque às vezes você olha, não, mas não é grave. Não importa. Qualquer probleminha que surgir, qualquer coisa diferente que acontecer, tem que fazer a notificação para a empresa para que seja resguardado, seja tratado, seja aumentada a segurança daquelas informações para não correr o risco de alguém ter acesso a elas. Excelente. Deixe então a sua mensagem final para quem nos assiste. É muito importante nós termos consciência, enquanto trabalhando no home office, que apesar de estarmos em casa, nós ainda estamos trabalhando com informações sigilosas da empresa a qual nós estamos. Então, nós devemos sempre tomar prioridade, verificar as questões que nós estamos analisando, cuidando do nosso ambiente ali de trabalho e, de certa forma, esperar que essa pandemia passe logo para ver se a gente consiga retomar nossa vida ao que era antes. E será um novo, né? Será um novo começo. Um novo começo, né? A normalidade de uma nova forma. Com certeza. Obrigada pela entrevista e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Veja agora sobre as ações do Instituto de Ciências Sociais durante a pandemia. São debates online de temas relacionados a essa fase que estamos passando. Dá só uma olhada. Hoje eu estou aqui para divulgar o nosso evento do Instituto de Ciências Sociais, que é o de Quarentena com o INCIS. Esse evento, que é uma iniciativa nossa para discutir a pandemia e as consequências dela na vida de cada um de nós, nasceu dessa ideia geral de que nós estamos em casa para nos proteger, mas não estamos parados. Então, reunimos a direção do Instituto de Ciências Sociais, o programa de pós-graduação, a coordenação da graduação, o PET, o nosso Centro Acadêmico de Ciências Sociais, o CACIS, a nossa empresa Júnior e mais os nossos técnicos, para criar essa iniciativa que visa desenvolver uma série de debates online e de atividades diversas também que a gente faz ao vivo e online, para divulgar para a comunidade. Então, como é que a gente faz para participar do De Quarentena com o INCIS? Se você quiser mandar uma atividade, basta você acessar o nosso site do INCIS, www.incis.ufo.br, preencher o formulário que vai estar lá e pronto, você manda a sua atividade e a gente vai programar o acontecimento dela.
A outra forma importante de participar que a gente quer que a comunidade tenha e que a gente quer incentivar é que você participe das atividades assistindo a elas. Como você faz isso? Pelo nosso canal do YouTube, todas as terças e todas as quintas, às 3 da tarde, começam os nossos eventos que são ao vivo. Que canal que você vai usar para assistir a gente? youtube.com/NupexInsis, que é o canal do Núcleo de Pesquisas em Ciências Sociais que a gente está usando para fazer divulgação. Então, os temas que a gente está debatendo são os mais diversos, mas todos relacionados com a pandemia. Então, para o mês de maio, nós já temos uma programação bem ampla, que vai discutir desde temas específicos sobre a questão dos presídios, das mulheres, da sociabilidade nas cidades, do corpo, da individualidade, até temas mais gerais que a gente vai desenvolver também. Então, nos prestigie. Acesse o nosso canal no YouTube, acesse as nossas redes sociais, que você vai encontrar com as nossas atividades. E se você quiser participar enviando uma atividade sua, pode ser um vídeo, pode ser um podcast, pode ser uma apresentação, pode ser uma palestra, enfim. Aqui você quiser desenvolver, acessa lá o nosso site, manda pelo formulário que a gente vai tentar ver se consegue viabilizar. Então é isso que eu queria dizer. Fiquem em casa, fiquem bem e vamos atravessar essa pandemia juntos, mas principalmente entendendo bem quais vão ser os efeitos dela na nossa vida agora e no futuro. Então, muito boa noite, obrigado e fiquem em casa. Obrigada pela participação. Como já sabemos, ficar em casa é muito importante para não disseminar o novo coronavírus e proteger a nossa rede pública de saúde. Cada um precisa fazer a sua parte. É imprescindível que nós tenhamos um comportamento compatível com esse momento. Seja a reclusão, de nós ficarmos quietos em nossas casas, aqueles que podem trabalhar em trabalho remoto devem fazê-lo e evitar ao máximo o contato social. Essas medidas são indispensáveis, importantíssimas, para que nós consigamos retardar e evitar o contágio das pessoas. O Jornal da UFO fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã vamos falar da importância da ciência e das tecnologias no combate ao novo coronavírus. Esperamos você. Boa noite. Tchau, tchau.